conversar sobre supervisão, mas dessa vez eu vou tentar dar um ângulo diferente. A gente sempre conversa sobre a importância da supervisão, né? Por que precisamos fazer supervisão? Então, é sempre um vídeo, até agora, todos os vídeos que eu fiz, tá? Sempre foi um vídeo em que falava do profissional que precisava estar em contato com uma pessoa experiente. Mas a questão é, quando é que a gente se torna experiente o suficiente para se sentir pronto e oferecer o serviço de supervisão para alguém que está iniciando? Essa é a proposta desse vídeo. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, bom, acho uma boa a gente conversar sobre. Meu nome é Anita Bacelar, eu sou psicóloga clínica e trabalho na abordagem centrada há mais de 35 anos. Eu estou quase perto dos 40 anos. Tenho muito orgulho de ter feito a minha caminhada toda tentando aprender cada vez mais os princípios da abordagem. E é essa minha experiência que me ajuda um pouco a ajudar vocês a saberem quando estão prontas, quando vão estar prontas e o que vocês vão poder oferecer na supervisão de vocês. É lógico que meu foco é uma supervisão centrado nos princípios da abordagem centrada, porque tudo que eu me envolvo tem a ver com formação profissional, mais formação profissional na abordagem centrada na pessoa. Mas antes da gente conversar sobre isso, deixa eu pedir para você não fazer sua inscrição no canal. Não sei se você é nova aqui ou não, mas é bem importante para todos aqui do espaço, e para mim também, olhar o movimento do canal, porque isso para mim é um medidor grande em saber se está fazendo sentido ou não está fazendo sentido para as pessoas, tudo isso aqui que a gente está fazendo, né? Então, se fizer sentido para você, faz lá a tua inscrição, deixa seu like no vídeo, se o vídeo foi útil. Se tudo estiver sendo interessante para você, vou pedir que nos ajude, porque daí mais pessoas, né, têm acesso. Essa é a regra do jogo. Bem, mas vamos lá. Deixa eu falar com vocês sobre quando foi que eu comecei a pensar que poderia ajudar as pessoas a fazerem supervisão, né, comigo. Demorou, tá? Foi uma coisa que demorou bastante, porque eu, por muito tempo, me senti mais uma aprendiz do que tendo alguma coisa para dar para alguém. Mas eu acabei, acho que talvez 10 anos depois de eu estar formada, por aí, eu não lembro muito precisamente, mas eu acabei fazendo um curso foi meu professor desde o início, o Rogério Buiz, do Rio de Janeiro. Ele tem até um livro que fala sobre supervisão e eu fiz parte da primeira turma dele para refletir sobre a supervisão, e com ele eu aprendi algo que, apesar de eu ter lapidado muito, me serviu de guia, assim, para ajudar as pessoas e respeitando, inclusive, a nossa evolução profissional. Profissionalmente, a gente, quando pensa na abordagem, a gente reconhece que a gente tem algumas coisas para aprender, né? E ele fez uma divisão sobre o fazer da supervisão que me ajudou muito no início e eu acredito que vai ajudar vocês também. Então, eu vou tentar apresentar esses fazeres, tá? E vocês aí veem em que nível vocês estão para oferecerem o serviço de supervisão. Bom, a primeira coisa que a gente identifica quando recebe um iniciante na área da abordagem é que muitas das vezes eles não têm conhecimentos, que eu vou chamar aqui de prático, mas prático não no sentido de tarefas, de roteiros, de protocolo, não, mas prática. Eles não têm teoria e conhecimento sobre como fazer um encontro, né? Eu já vivi experiência das pessoas não terem noção de como construir uma relação interpessoal com as pessoas e profissionalmente, né, no contexto profissional, ou seja, sabendo o que a gente está fazendo. Isso é uma parte teórica
que eu diria, da teoria da prática, eu acho que assim fica bom, né? Tem uma parte da teoria da prática, quando o cliente falta, o que fala, o que faz diante de determinadas circunstâncias. Então, o iniciante na prática clínica e em outras práticas também, né? Ele vem com desejo danado de saber o beabá, né? E sim, é possível que a gente saiba mesmo esse beabá todo, mas é possível também que não adiante, às vezes, só passar informação. A abordagem não acredita nisso, por isso que a gente não acredita que os protocolos, eles são tudo que temos para ajudar as pessoas a desenvolverem os fazeres. Os roteiros e protocolos, eles são um elemento que eu não posso tomar como referência básica. Então, no primeiro momento da supervisão, considerando um iniciante mesmo, o primeiro momento é de ajudar esse iniciante a estar num encontro com aquele que está precisando de ajuda. Só que para estar num encontro com alguém que precisa de ajuda, a gente não tem como partir única e exclusivamente dos protocolos. A gente precisa reconhecer em que ponto esse supervisando está, o que ele vive, como ele faz, qual a consciência que ele tem dele na prática profissional dele, qual a visão de limites que ele tem dele, como que ele faz para estar com o outro. Precisamos dessa apresentação, das necessidades, das dúvidas, das experiências que ele viu que foram bem-sucedidas, das experiências que ele viveu, que foi vista por ele como fracasso, que não deu certo, como ele vive a experiência daquele cliente que chega e daquele cliente que sai e não volta mais. E aí sim, tomando como base a experiência dele, daí a gente pode encaixar os aspectos teóricos da abordagem. Então, a importância de que a gente dê espaço para que a pessoa tenha liberdade experiencial, ele quando está com a gente, para que ela confie cada vez mais na relação que estamos construindo e possa efetivamente se apresentar para o terapeuta, ele é algo que parte desse movimento e desse desenvolvimento do terapeuta. Então, o que eu preciso, se eu for fazer uma síntese nesses aspectos teóricos, enquanto supervisor, eu preciso dar conta de acolher as questões que passam por esse psicólogo iniciante e ajudá-lo a estar em contato com as necessidades do cliente e da importância de estabelecer liberdade experiencial para ele e ir adiante e não querermos ansiosamente resolver todos os problemas dele. Bem, essa parte, ela tem um cenário informativo grande, né? Muitas vezes ela é contida de muitos conhecimentos, e eu vou dizer não conhecimentos no sentido de necessariamente de conhecimentos da área da psicologia, isso também entra, mas eu acho que o principal conhecimento é da postura do terapeuta com o seu cliente, né? Nessa primeira parte. Então é um momento inicial, né? No segundo momento, quando as pessoas já estão mais tranquilas, estão se sentindo mais seguras para estar com o cliente, nesses aspectos que nós chamamos de mais a teoria da prática, assim, né? O que fazer, como fazer, que são questões muito objetivadas, a gente tem um segundo momento. E nesse segundo momento a gente está falando sobre a construção dessa relação, né? Porque se a gente pensa, por exemplo, na psicologia clínica, ou às vezes a gente tem encontros efetivos com ele muito longos ou de tempo, assim, ou a gente pode até ter encontros muito pontuais, mas isso fala de uma construção relacional entre a gente e o cliente. Então, eu diria que num segundo momento, a gente efetivamente trabalha com o desenvolvimento das principais atitudes do terapeuta. São as atitudes de consideração positiva incondicional, empatia. Eu diria que nesse segundo momento são as com que a gente mais trabalha e com a possibilidade de desenvolver reflexões e habilidades do terapeuta iniciante, que seria de
responder ao cliente. Então, são dois movimentos muito importantes que a gente precisa supervisionar, que eu acho que acaba sendo um processo de ensinar a estar com o supervisando, estar com ele, promovendo ele uma consciência cada vez maior na consideração positiva e incondicional, na empatia e, consequentemente, nos efeitos que isso causa na liberdade que esse cliente vai ter para falar de si mesmo e somado ao como nós vamos comunicar. Que a gente possa ter consideração e que a gente possa ter empatia, beleza, né? Mas como é que nós vamos comunicar isso para o cliente? Isso é um elemento muito importante. Bom, mas aí a gente já vê que são dois níveis de psicoterapeutas iniciantes, né? Um tá bem no início, o segundo, daí ele já tem condição, já sabe a base, né, do fazer, mas precisa se aprofundar na relação para construir uma relação terapêutica mais sólida, mais aprofundada, né, da compreensão do cliente sobre si mesmo. E tem um terceiro momento que a gente chama de experiencial. Esses momentos já são momentos que a gente está refletindo sobre o contexto de vida do cliente e da forma como esse contexto de vida afeta o cliente, a forma como a gente experiencialmente se torna capaz de entender o mundo dele na relação terapêutica. Então, são, eu diria, um nível um pouco mais aprofundado de supervisão do que os dois anteriores. E aí, como escolher para fazer esse serviço? Eu vou dizer, olha, a gente escolhe oferecendo onde é que a gente já se sente pronto. Então, se você se sente pronto já se sente experiente, com habilidades e potências bem desenvolvidas, nessa primeira parte, eu vou dizer, talvez você possa oferecer o serviço de supervisão, mas para pessoas que são muito iniciantes. Certamente elas terão questões operacionais, práticas, que você vai poder contribuir com o desenvolvimento delas. Para a gente oferecer supervisão para as pessoas que já sabem disso e querem ir adiante nas reflexões, né? Entender um pouco melhor as suas atitudes, como isso reverbera no cliente, como responder, como está essa interatividade entre ele e o cliente, eu vou dizer, daí nós precisamos ter a habilidade de estar com essa habilidade desenvolvida. Então, a gente precisa ter as atitudes mais desenvolvidas, a gente precisa saber quais são as dificuldades, que é de operar uma consideração positiva e incondicional, uma empatia. Quando é que elas não acontecem, né? O que a gente faz com isso? A gente precisa ter vivido essa experiência e já ter um caminho de superação para ter condição de dialogar com esse supervisando, entendendo as necessidades dele e ajudando eles a promover essas atitudes e essas respostas terapêuticas. Agora, se temos muita experiências e já conseguimos dar conta de ter uma relação que eu chamo de experiencial, ou seja, em que o produto em si, da compreensão do cliente, vem da própria experiência, dos significados sentidos, no encontro, daí eu vou dizer sim, daí a gente tem que ter muita experiência e aí a partir disso é possível que a gente consiga contribuir com profissionais que já tenham mais experiências. Então, percebeu? Oferecer supervisão para as pessoas implica em se sentir desenvolvidos em determinadas habilidades, assim. Significa se sentir competente em algo, se sentindo maduro em alguns elementos da nossa atividade profissional. E aí sim a gente pode até dizer onde podemos ajudar e como podemos ajudar. Eu espero que eu tenha te ajudado nessa reflexão e espero te encontrar mais vezes. Quem sabe numa supervisão dessa, ou quem sabe pensando um pouco sobre como fazer uma supervisão. Vou estar inteiramente à disposição de vocês. Qualquer coisa que vocês precisem é só me chamar. Dúvidas? Deixem o comentário de vocês que eu logo respondo, ok? Um abraço enorme e até o próximo vídeo.